Mas agora a gente vai para um papo que eu comentei no início do programa, que vem aqui para completar esse assunto. A gente falou de criança, de adolescente demais nessa semana. E tem algo que é muito importante. Falar da alimentação e falar de obesidade infantil. Então convidamos ele, que é referência na pediatria, Dr. Paulo Teles. Bem-vindo. Tudo bem, doutor? Deixa eu te cumprimentar. É um grande prazer te receber. Prazer é meu, tá aqui. Que bom que deu certo. Há tempos que a gente queria, né? Esse encontro, Sim. Queria te ouvir. E acho que por um tema tão importante, né? Acho que é tão bacana da gente falar. Fundamental, para tocar o coração realmente dos pais e das crianças que estiverem nos assistindo. Mas antes, a gente vai acompanhar um VT de abertura, porque os números são desanimadores, né? Olha lá. A obesidade infantil é uma condição séria, caracterizada pelo excesso de gordura corporal em crianças, geralmente até os 12 anos de idade. A Organização Mundial da Saúde aponta que 41 milhões de crianças menores de 5 anos estejam acima do peso. É um dado alarmante e a conscientização é imprescindível para prevenir a obesidade infantil e outros problemas decorrentes de uma má alimentação. Um estudo recente do Atlas Mundial da Obesidade indica que o Brasil pode ter até 50% das crianças e adolescentes com obesidade ou sobrepeso em 2035. Atualmente, 1 em cada 3 jovens brasileiros está acima do peso, e a taxa de obesidade infantil no país é superior à média global. Mudanças são necessárias. É essencial que todos os envolvidos, desde os pais e cuidadores até as escolas e a comunidade, desempenhem o seu papel na promoção de estilos de vida saudáveis para as crianças. Meu Deus, doutor, quando eu imagino você como médico, enfim, acompanhando tantas famílias, tantas histórias, ver, né, tem essa ideia desse número crescendo e o quanto isso vai ter um impacto daqui a pouco na vida de todo mundo, né? Acho que é importante da gente falar para quem está assistindo em casa, entender um pouquinho que a gente, quando fala de obesidade, Carol, não é a criança não está gordinha. A gente tem que encarar isso, e a Sociedade Brasileira de Pediatria fala muito como uma doença. Uhum. Seu filho está doente. É difícil da gente falar isso quando chega no consultório e a gente faz as medidas e aí a criança está com um índice de massa corpórea, que a gente vai explicar um pouquinho mais para frente, acima do ideal. Então, a família precisa se envolver nesse processo. Por que é importante? Porque é mais fácil de eu conseguir tratar a obesidade na criança do que depois tratar a obesidade no adulto. E as doenças que a obesidade tem como associação, como consequência, elas começam na infância. Mas a gente vai pagar esse preço só quando você tiver adulto. Então, essa é uma prevenção, é muito importante isso. E adulto jovem, sim, né? Porque dependendo da idade que essa criança, enfim, ela já está dentro desse processo de obesidade, de ganho de peso, antes até de um envelhecimento, sim, ela já vai ter um impacto na qualidade de vida. E isso, gente, a gente está falando também de saúde pública, de gastos, de uma série de, sim, questões que eu acho que não vem ao caso do nosso papo, mas eu tenho que citar para que as pessoas fiquem pensando, né? É responsabilidade E isso. É uma pandemia que a gente está vivendo. Uhum. A gente viu há pouco, a gente falou uma pandemia por um vírus, mas quando você leva em consideração o número de crianças doentes com obesidade, para você ter uma ideia, nos últimos 10 anos, a gente teve um aumento de 10 vezes na taxa de obesidade infantil. É um número muito grande. A pandemia atrapalhou muito, né? Muito, né, Porque doutor? sem atividade, alimentação inadequada. Então, acho que é um tema para quem está em casa. Eu queria tocar o coração das pessoas que estão em casa, dos pais, das mães, para a gente cuidar dessa geração. E aí a gente vai, como você falou, muito menos pressão alta, diabetes, problemas de colesterol, a gente são de problemas metabólicos, ortopédicos, porque uma criança obesa pode ter problemas ortopédicos, dermatológicos, autoestima, maior taxa de ansiedade, de depressão. Então, é uma gama de fatores que a gente previne para a gente não ter problema na fase adulta. Sem dúvida. Doutor, antes da gente explicar a questão aqui, né, dessa massa corpórea, como é que a gente faz esse cálculo, quando é normal, quando está abaixo, quando é da obesidade, queria que você contasse a questão do útero, a questão da gestação, quanto ela também vai ter um impacto, né, pensando aí geneticamente, até na fome dessa criança, né? Sim. É muito interessante isso. A prevenção, ela deve começar
lá atrás, na gravidez mesmo. Então, o pré-natal adequado, você sabe que crianças que foram pequenas para a idade gestacional ou grande para a idade gestacional, o que é isso? Ela está com peso acima do esperado ou abaixo do esperado. Tá. Uma restrição de crescimento vai favorecer a obesidade na fase adulta. Então, uma mãe bem cuidada durante a gravidez, você já começa a cuidar desse feto, desse bebezinho, para que quando ele nasce, ele tenha um menor risco de ser obeso. E um outro momento muito importante, então a gente cuida da mãe para cuidar do filho. Você falou da parte genética, tem um fator muito importante, mas tem a epigenética, tem estudos super interessantes mostrando que mães submetidas a estresse durante a gestação ou um pré-natal inadequado vão fazer modificações epigenéticas que você consegue mudar o gene mesmo, como o ambiente conseguindo fazer mudança, e esse bebê vai ter um maior risco para doenças, essas que eu falei, associadas à obesidade. Então a gente cuida da mãe para cuidar do bebê e estimular a amamentação. Então, a amamentação durante os 6 primeiros meses também é um fator protetor para a obesidade. Então, por isso que é tão importante a gente estimular a amamentação também. O aleitamento materno, jura, ele também é diferente, então, a criança que, né, vai ter ali, vai mamar, do que a fórmula, por exemplo. Claro que a gente está falando de uma situação que é possível. Eu sempre gosto de acolher as mães que não conseguem amamentar. Sem dúvida. Mas o aleitamento materno é um fator protetor. Então, as crianças que são submetidas ao aleitamento materno durante os 6 primeiros meses têm uma taxa menor de obesidade na infância e na fase adulta. Que interessante. Isso eu não sabia. Ai, gente, mas mais um ponto a favor do aleitamento materno. E ai, é tão gostoso. Que saudades. Ai, não perca essa parte, que realmente é inesquecível. Vamos colocar na tela então, doutor? Olha a fotinho, gente, do hambúrguer e da maçã. A gente vai falar disso. Que dúvida difícil, né? Vamos lá. Quando a gente vai calcular, então, até isso é o que vai indicar se a criança realmente está fora ali, quando já começa a ter um grau de preocupação. Para fazer a avaliação da obesidade na criança, sobrepeso, obesidade ou obesidade grave, a gente tem que levar em consideração peso e altura. Diferente do adulto, que a gente só calcula o índice de massa corpórea e tem um número, em criança a gente tem que levar em consideração o peso e a altura da criança. Por quê? Porque cada idade tem uma altura esperada. Então, o que a gente faz? O que essa fórmula mostra para a gente? Então, a gente pega o peso da criança e divide pela altura ao quadrado. Então, o Dr. Paulo que vai contar. Eu estou vendo aqui um monte de gente que a gente vai fazer o IMC depois da sua equipe aqui. Muito legal. Vamos botar todo mundo na linha. Isso mesmo, eu ponho todo dia, ó. Ele sabe. Mas a gente pega o peso, então, 85 quilos, por exemplo, e a altura 1,91 m. 1,91 vezes 1,91, e aí você calcula isso. Esse número a gente coloca num gráfico, e quem tem filho sabe, vai no pediatra, o pediatra coloca numa curva, num gráfico do peso, do tamanho, e aí a gente compara a criança para as crianças da idade dele, uma Organização Mundial de Saúde tem essa taxa, e o índice de massa corpórea. Então, quando essa criança está com índice de massa corpórea, e a gente está colocando aqui, podemos mostrar aqui com a câmera. Nas nossas ilustrações. Exato. Então, eu posso levantar para a gente fica à vontade. Então, olha só que legal. Eu vou levantar aqui para vocês verem. Então, quando a gente está falando, então, de uma criança, e é legal porque está verdinho aqui, né? O que é a criança eutrófica? A criança que está com peso e com o tamanho adequado para a idade que ela tem. Então, entre 15 e 85, entre 3,85 e 15,85 é que a gente considera normal. Então, essa criança está com o peso adequado para a altura, né? A curva dela está adequada. Exato. E aí a gente começa a se preocupar quando? Entre o percentil 85, e quando eu falo de percentil, é fácil de entender. Pensa que eu estou colocando numa filinha. Deixa eu ficar aí perto de você, doutor. É que eu estou agachado aqui. Não, pode agachar, pode ficar aqui perto. Fazer aqui. Quando a gente coloca essa criança aqui do amarelinho, a gente coloca ela na curva, então o percentil 85 eu vou colocar numa filinha, entre o mais adequado e o menos adequado. Entendi. Subindo, a posição 85 já começa a considerar como sobrepeso. Entendi. Então, do 85 ao percentil 97, a gente considera como sobrepeso, e aí a gente considera como obesidade do 97 ao 100, né, 99,9, e aí acima disso, aí a gente já está falando de uma obesidade grave, que tem uma associação muito maior com outras doenças, e aí a gente começa a falar já numa criança que muitas vezes já se desenvolve, por exemplo, pressão alta. Nessa fase, na fase infantil, a gente já tem cada vez mais crianças com esses problemas. Por isso que é tão importante a gente conscientizar os pais e aí a gente melhorar a alimentação e a atividade física. Então, sim, não, e nós vamos falar da comida. Então vamos voltar. Eu tenho uma pergunta aqui, doutor, que é a seguinte. E quando a criança...
A gente sabe que tem a questão ali das meninas da primeira menstruação, Perfeito. dos meninos também do famoso estirão, Perfeito. e que isso é um pouco individual, né, das crianças. Quando a gente está pensando nessa questão do peso, há também essa preocupação de falar, puxa, essa menina, ela ainda não menstruou, ela está um pouquinho acima, mas os hormônios ainda, enfim, questões hormonais Sim. ligadas a esse ganho de peso. Como Sim. é que é nessa fase? Na adolescência a gente vai ter isso, mas olha que interessante, quando você falou do estirão do menino, a menina também faz o estirão. E quando se eu fosse o médico, ou se eu pegar qualquer um dos adultos aqui dos nossos câmeras e colocar na curva, e aí, por um acaso, eles estejam acima do percentil, consideramos ele sobrepeso, ele não cresce mais. Então ele tem uma condição para melhorar o IMC dele, a massa corpórea, ele tem que perder peso para que aquela fórmula caia. Sem dúvida. A criança não, a criança está crescendo. Então a base desse cálculo, que é a altura, vai ajudar ela a melhorar o índice de massa corpórea. Então quando você fala do estirão, é muito bom, porque a criança vai crescer e vai distribuir esse peso. Sim. Então a gente consegue tratar com muito mais facilidade a criança do que o adulto. Sem dúvida. Agora, eu preciso que a família toda se envolva, porque eu brinco, a criança não vai no supermercado comprar. É verdade. A criança... Não pede comida. Exato. Então, assim, ela não tem esse acesso direto. Eu vou no supermercado, eu compro o que eu quiser, você vai a hortifruti, mas a criança não, ela come o que está em casa. Então, quem que a gente trata? A gente trata a família. A família, é verdade. Isso é muito importante, né? A família tem que conscientizar desse problema. E, doutor, o que você acha que é o maior erro para esse aumento, né, da obesidade infantil? É o açúcar, é o industrializado, é o hambúrguer, é a repetição de tudo isso? Eu acho que é um conjunto de fatores. A obesidade, ela é multifatorial. Então, a gente sabe hoje que tem fatores genéticos envolvidos. Então, já tem muito estudo, você consegue fazer toda a leitura dos genes dessas crianças. Muitas crianças têm alteração de produção de alguns hormônios específicos que você perguntou. Então, de saciedade, demanda de comida. Então, é importante ressaltar também para as pessoas que estão em casa que a obesidade não é sem vergonhice. Obesidade não é falta de vontade. Muitas vezes, obesidade, como eu falei, é uma doença que precisa de um tratamento multidisciplinar, com a nutricionista, que é essencial, a nutricionista, com o pediatra, com o endócrino, muitas vezes. Então, a gente tem que ter esse trabalho em conjunto para cuidar. Então, por que acho que está piorando? Primeiro, a quantidade, a taxa de acesso à internet e aos jogos. As crianças estão fazendo menos atividade física hoje. Então, a pandemia foi um exemplo disso. As crianças saem menos de casa, gastam menos energia. Porque o que leva a gente a engordar? É um desbalanço entre o consumo e o gasto. E aí, quando eu estou falando de uma criança, eu preciso que ela faça, isso é interessante para quem está aí, prestar atenção, 1 hora de atividade importante durante o dia. Isso que significa o quê? Eu brinco, o seu filho tem que chegar em casa suado, com a camiseta molhada, pra você falar, filho, tira essa camiseta que tá suja. Com aquele cheirinho. Isso. 1 hora de atividade física intensa, 5 dias da semana é o que a gente quer. Isso é importante. Tá? Então é importante a gente ter esse cuidado. E depois a gente fala da alimentação, que eu acho importante a gente coincidir isso junto. Vou lá e já volto. Manda mensagem, a gente na @Você Bonito TV. E a gente deixou uma pergunta super importante, olha lá na tela. Pergunta da Patrícia, que coloca que o filho dela tem 15 anos e ele tem arritmia cardíaca. Doutor, ele pode treinar? Ele pode malhar? Patrícia, é muito importante o acompanhamento do pediatra. Então, quando a gente fala de arritmia, existem vários tipos de arritmia cardíaca. Algumas, infelizmente, contraindicam sim, mas outras não. Então, se tiver um acompanhamento adequado com o cardiologista e ele vai liberar o tipo de atividade. Atividade mais leve, atividade moderada ou atividade mais intensa. Tá. Sob supervisão, sim, ele pode treinar, mas jamais eu teria a ousadia de, sem conhecer todo o histórico, opinar, dizer sim ou não. Mas acho muito importante essa conversa com o pediatra e aí não deixar ele ficar sem atividade física. Dentro da patologia que ele tem, dentro da doença que ele tem, a gente liberar o tipo de atividade que ele pode fazer, porque é essencial a atividade física. Encontrar, então, o que é, né? Exato. Para ele. Exato. E na intensidade. Hoje a gente tem a Perfeito. tecnologia dos reloginhos, né? O frequencímetro, a gente consegue medir. Sob supervisão, existem vários centros que a gente pode fazer isso. Acho que é estimulá-lo, mas com segurança. Tá certo. Né? Doutora, a gente vai falar de alimentação, tem um prato bonito aqui, mas antes a gente vai ouvir as palavras da doutora Vanessa Giglio. Ela é nutricionista e a gente já volta para comentar aqui. Olha lá. Vamos lá. Boa tarde, sou Vanessa Giglio, nutricionista, e destaco como principais orientações nutricionais na obesidade infantil envolver toda a família na mudança de hábitos, e não apenas a criança.
evitar dietas restritivas severas, a prioridade deve ser a reeducação alimentar, estimular também a autonomia alimentar, ensinar escolhas mais saudáveis, não usar a comida como recompensa ou punição, fracionar mais as refeições, então fazer lanches ao longo do dia, incentivar o consumo de frutas, legumes e verduras diariamente, priorizar os cereais integrais, as proteínas magras como frangos, ovos e peixes e não ter em casa os alimentos ultraprocessados como bolachas recheadas, salgadinhos, os embutidos, refrigerantes, os sucos artificiais e os doces. Além também de incentivar práticas esportivas, reduzir o tempo de tela e o sono adequado. O acompanhamento nutricional também é importante para o planejamento nutricional adequado. É isso, obrigada, doutora Vanessa. Eu vou deixar o contato para vocês, @VanessaGiglioNutri, tá? Assim que se escreve, @Vanessa com V, GiglioNutri, lá no Instagram você encontra o trabalho dela. Obrigada. Doutor, vamos aproveitar que a gente está com um prato aqui. Eu acho que a grande dificuldade, muitas vezes, é entender como é que a gente divide esse prato para as crianças, né? Bom, a Vanessa foi maravilhosa, precisa. Acho que é importante a gente trazer a criança para fazer o prato. Que legal. Então, levar lá na feira, levar lá no hortifruti, no supermercado, para a criança ter o contato com os alimentos. A gente falou alimentos in natura, que é o que a gente quer, e menos processados e ultraprocessados. Então, você perguntou quais são os motivos que a gente tem esse aumento? A falta de atividade física, então cada vez menos que as crianças estão na telas, mas muito de um erro alimentar, das escolhas erradas. E é difícil, coitado das crianças, eu falo, porque as propagandas e o apelo dos alimentos hipercalóricos, é muito difícil uma criança ter esse discernimento. Por isso que os pais têm um papel tão importante. Então, uma dica legal é levar as crianças para escolher os alimentos, para ver os alimentos. Acho que isso é super rico. E, na hora de fazer o prato, ensinar a criança o que é saudável, que escolhas que ela deve fazer, porque muitas vezes ela está na escola, ela vai fazer essa escolha sozinha. Então é importante a gente entender que o prato tem que ser colorido. Um prato que não é colorido não é um prato saudável. Não está legal. Então a gente tem que dividir o prato entre os carboidratos, que são os alimentos mais energéticos, que são calóricos. Para a criança é muito importante. Então a gente tem que ter batata, mandioca, o arroz, de preferência o arroz integral. Então a gente fala mais ou menos 1/4 do prato. No outro quarto a gente vai colocar as proteínas. E pode ser através dos grãos, então feijão, grão de bico, lentilha ou as proteínas animais. E aí frango, peixe, carne, ovo. Ovos, né? Então metade do prato é o que geralmente as crianças costumam comer bem. Sim. Essa parte de baixo aqui que a gente tem mais trabalho. Sem dúvida. E aí a gente está dividindo entre 1/4 do prato dos legumes e 1/4 do prato das verduras. Tá certo. E como eu vou fazer isso? É difícil. Primeiro lá atrás, começar isso desde criança. Então, olha que interessante, você falou do útero. Quando você come bem durante a sua gestação, essa criança já começa a ter uma diferença de paladar. Olha que rico essa informação. Gente. Você come bem na sua gestação e seu filho começa a ter o líquido amniótico que tem esse sabor. Então, você estimula isso. Que legal. A segunda coisa é dar o exemplo. Então, eu preciso, na minha casa, comer muito bem para que meu filho veja e tenha essa... As crianças fazem muito por imitação, elas seguem muito o que a gente faz. Então, uma mãe, um pai que não come legume e verdura, é muito difícil essa criança comer. Então, a gente tem que cuidar dos pais para que a criança também faça boas escolhas. E o que ela falou é importante, não ficar fazendo troca, não ficar fazendo recompensa. Acho que a ideia da gente é educação. Então, nunca fazer dieta nas crianças, educar, dar o exemplo, comer junto, né? E trazer as informações do que é importante, do que é rico. Porque, realmente, se a gente vai escolher entre um hambúrguer e uma maçã, o apelo ela olhando para a maçã com tristeza, coitada. Mas é muito importante entender que também a gente não quer nenhuma restrição, né, Carol? As crianças podem comer essas coisas. O que a gente tem que fazer é o equilíbrio. Ela tem que entender o que é saudável, o que não é saudável e pontualmente, nos finais de semana, num evento especial, ela pode comer o seu brigadeiro, o seu doce, o hambúrguer. Então, também nada de radicalismo, porque isso atrapalha muito a criança. Ela não começa gera compulsão? Sem dúvida, isso porque atrapalha o processo. Porque eu já vi isso, até em festas deles, de criança, festa da turminha da escola, a criança fica ali numa restrição muito grande, chega na festinha
e que muitas vezes, dependendo da idade, nós pais não vamos mais, Sim. elas estão lá sozinhas, elas comem Mas olha, demais. dica legal para festa de quem está me assistindo aí. O que vocês vão fazer? Vocês vão dar o almoço, dar o lanche, dar o jantar antes da festa. O seu filho já vai com a barriga cheia para a festa, porque ele vai comer, mas não vai trocar a refeição. Entendi. Então, manter a rotina mesmo em dia de festa. E aí, outras dicas simples, por exemplo, para quem tem em casa para ajudar. Tirem os sucos e as bebidas adocicadas. O suco, não oferecer antes de 2 anos, essa informação fique claro, criança não deve tomar suco, bebê não deve tomar suco só depois de 2 anos. Olha. Isso ajuda bastante em relação ao peso. Sim. E aí, a partir de 2 anos, volumes pequenos, 150, 200 ml por dia. Dê preferência para o seu filho tomar água. É uma oferta calórica que você corta e ajuda muito. Água de coco, doutor. Entra no mesmo rol do suco. Então, tem açúcar. Exato. Não só açúcar dos sucos que são os piores adoçados, mas a frutose, o açúcar do próprio. Então, isso é uma dica legal da gente ter. Perfeito. E trazer essa criança para ter prazer. Tirem a televisão da hora da refeição. Então, não dá para assistir TV, porque a criança não sabe nem o que ela está comendo. Verdade. Então, ela O come... cérebro não registra que comeu, Isso, né? Exato. E aí ela acaba comendo sem saber o que está comendo e muitas vezes mais do que é necessário. Outra dica simples, Carol, é respeite a saciedade do seu filho. Eu cresci, só sai da mesa se comer tudo. E o prato não estiver limpo, não sai da mesa. Não, esse também é um dos fatores que mais contribui para a obesidade. A criança come o quanto ela quer. Ela vai ter fome e vai comer só daqui a 3 horas no horário dela. Então, ter rotina de alimentação, respeitar os horários, respeitar a saciedade da criança, não ter porcarias em casa, dar o exemplo, são medidas simples que vão ajudando quem está no dia a dia para ter uma criança mais saudável, para evitar a obesidade. Isso é muito importante. É verdade. Dicas valiosíssimas. Doutora, a gente tem 1 minutinho, mas dá tempo de colocar mais uma pergunta. Vamos lá. Perguntinha do público. Obrigada, Dani. Um beijo para você. Crianças podem consumir alimentos que contêm adoçantes, tipo bolos e bebidas? Ai, que pergunta ótima. 1 minuto, doutor. Tem vários tipos de adoçante, mas o ideal para a criança é não colocar adoçante também. Dê preferência para, por exemplo, vou adoçar bolo, né? Com uva passa, com tâmara. Então, tentar usar alimentos naturais para que a gente consiga... Em última instância, o mel é melhor acima de 1 a 2 anos, porque a gente não pode antes disso. Mas o ideal é não oferecer adoçante. Adoçante tem associação com câncer e a gente não quer isso. A obesidade já é um fator de câncer, então adoçante melhor evitar em criança. O ideal é mudar o paladar e comer menos doce a cada dia, né? Ótimo. Antes de 3 anos, 0 de açúcar, porque daí o paladar não fica alterado e a criança vai ter menos vontade de comer doce. É isso. Na tela, quem escreveu pra gente, dá tempo de mais uma. Obrigada, Sil. Um beijo pra você. Meninas menstruando cada vez mais cedo, por exemplo, com 10 anos, é responsabilidade da alimentação? Esse merece um tema só. Eu vou ter que voltar só para falar disso, mas eu vou dizer que tem alguns alimentos. As evidências científicas não são muito robustas em relação ao que ela colocou, ou seja, a gente não tem muita evidência de que isso cause alimentação. Mas tem outros fatores disruptivos hormonais que podem causar, e a gente volta um dia para falar, que eu sei que a gente está em cima da hora. Doutor, esse assunto é maravilhoso. Estávamos, inclusive, no intervalo falando sobre isso. Quero muito trazer essa parte, esse conteúdo, tanto da questão das meninas, da menstruação, quando muda toda essa questão hormonal, e dos meninos também, Sim. porque eu sei que vocês vão adorar. Eu vou te agradecer. Eu que agradeço. Que papo maravilhoso. Eu sabia que o público do Você Bonita ia realmente amar. As suas informações são sempre muito incríveis, Obrigado doutor. O doutor tem um trabalho nas redes sociais que vale a pena ser seguido, que vale a pena, né, prestar atenção no que ele diz. E essa é a mensagem. Vamos cuidar das nossas crianças. A gente precisa começar a história adequada para ter um final feliz. É e começar adequado é cuidar das crianças. É isso. E na fase adulta, eles serão mais felizes. A gente puxa a orelha agora, mas eles serão mais felizes. @Paulo Teles com 2 L's. @Paulo Teles com 2 L's lá nas redes sociais. Você encontra referência na pediatria aqui no Brasil. Obrigada.